Hoje, último capítulo de Mateus, capítulo 28, nossa devocional. Que a bênção do Eterno esteja com você, tá bom? Aqui nós vamos ver a ressurreição de Jesus e tem alguns textos que estão somente no Evangelho de Mateus, tá? Sobre a ressurreição, tem nos 4 evangelhos, que é um dos assuntos mais importantes. Por exemplo, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição é o ponto culminante do ministério de Jesus. Então tem nos 4 evangelhos. E aqui diz assim, versículo 2, e um completa o outro, tá? Então por isso que é muito gostoso nós lermos a Bíblia, porque pega um texto que tem uma coisa aqui, já fala uma outra, o mesmo acontecimento visto de 4 ângulos diferentes. Então um completa o outro, vamos assim dizer. E Mateus diz algumas coisas aqui que os outros não dizem. Por exemplo, o versículo 2. E eis que sobreveio um grande terremoto, e um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Eu quero que você tente imaginar a cena. Um anjo desceu do céu depois de um grande terremoto, rolou a pedra, sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Imagina a cena. Os guardas que Pilatos mandou, tá bom? Eles tremeram de medo e ficaram como mortos. Tamanho foi o susto. Tamanho foi o apavorar daqueles homens. Eles ficaram morrendo de medo e ficaram como que mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E depois o próprio Jesus apareceu para elas e disse no versículo 10, então Jesus lhes disse, não tenham medo, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galileia, lá eles me verão. Não tenham medo. Eu acho tão linda essa frase. Você sabia que ela está 365 vezes escrita na Bíblia, essa expressão? Não tenha medo, não temas. 365 vezes. Isso quer dizer que tem uma para cada dia do ano, onde Deus olha para você e diz, eu estou no controle. Eu estou vivo. Eu ressuscitei dentre os mortos. E você também vai ressuscitar. Não tenha medo. Agora, olha só o tamanho da dureza do coração dessas pessoas. O relato dos guardas, esse texto só tem em Mateus, tá? Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Ou seja, eles contaram, olha, veio um anjo, teve um terremoto, o anjo rolou a pedra e ali Jesus ressuscitou. Eles falaram, eles contaram o que viram. E esses soldados eram soldados romanos. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Olha onde vai a dureza do coração da pessoa. Por isso que Jesus falou da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o lugar onde a pessoa chega que não encontra mais lugar de arrependimento na vida. A dureza do coração é tão grande que ela não encontra mais lugar de arrependimento. Isso aqui era o suficiente para eles crerem, Jesus é de fato o Filho de Deus, mas não havia mais lugar de arrependimento.
Tamanha a dureza do coração. Elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma em dinheiro, ou grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte, ou seja, corromperam os soldados, compraram os soldados com uma grande soma em dinheiro, e vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, de Pilatos, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, a versão que há entre os judeus é que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, forjaram uma ressurreição e que ele não ressuscitou. Olha o tamanho da malignidade, da dureza do coração do ser humano. Olha só. Eu acho impressionante chegar nesse ponto. Aí Jesus finaliza o Evangelho de Mateus com a grande comissão. Ele dá uma missão para os discípulos. Os 11 discípulos, Judas já tinha morrido, foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só, vendo ainda duvidou. Tamanho foi a grandeza do ato. E eles o adoraram. Então Jesus aproximou-se deles e lhes disse, eu quero que você preste muita atenção nesses últimos versículos de Mateus. Jesus diz o seguinte, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Guarda essa frase, grife essa frase aí na sua Bíblia. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, eu consegui essa autoridade pagando o preço do resgate de vocês. A dívida foi paga. Toda a autoridade eu tenho. Toda a autoridade. Legalmente eu tenho, porque eu paguei o preço da redenção, do resgate, da salvação de vocês. Portanto, conjunção explicativa, ligando ao texto anterior. Já que eu tenho toda a autoridade, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos de todas as nações. Vocês são meus discípulos. Vocês estão seguindo os meus passos. Façam outros discípulos. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Seja discípulo e faça discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos os batizar, porque é uma ordem de Jesus. Eu creio em Jesus, então vou assumir o compromisso com Ele. Como? Batizando-me em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, em nome da Santíssima Trindade. Ensinando-os, isso é o discipulado. Eu aprender, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E aqui uma promessa. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Grife esse versículo. Uma declaração, toda autoridade me foi dada. Uma ordem, portanto, vão e façam discípulos, ensine-os. E uma promessa, eu estou com vocês. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Ele tem toda a autoridade. E nessa autoridade, nós vamos viver de acordo com a vontade dele, porque ele nos dá poder para isto.
E não somente vamos viver no poder e na autoridade dele, da maneira como ele deseja, porque temos o Espírito Santo dele conosco, como vamos ensinar outras pessoas a viverem assim. E a promessa: ele estará comigo e com você até a consumação dos séculos. Creia nisso. Esse é o maior propósito de nossas vidas. E assim termina o Evangelho de Mateus. Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito pela bênção de estarmos juntos, meditando na Tua Palavra, por sabermos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Podemos ser Teus discípulos, o Senhor nos dá condições para isto, e também o Senhor nos manda fazermos outros discípulos, com a promessa de que nunca estaremos sozinhos. O Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Muito obrigado pelo Teu Evangelho, muito obrigado pelas boas novas, pelas boas notícias. Muito obrigado porque conhecemos a Tua verdade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã eu convido você para nós começarmos a meditar no Evangelho de Lucas. Amanhã você vai perceber um outro ângulo, uma outra visão do mesmo acontecimento, agora pela visão de Lucas. Nós já vimos naquela campanha João, já lemos Marcos, que foi o primeiro evangelho, Mateus e agora Lucas. Você vai vibrar com o evangelho de Lucas. Muitas coisas que não estão em Mateus, não estão em Marcos e não estão em João, você vai encontrar em Lucas. Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã com a nossa maratona, começando então o Evangelho de Lucas. Até lá!